Olá, está começando o Jornal da Câmara desta terça-feira, 14 de dezembro. Nós vamos destacar o que é notícia no Legislativo Municipal. Na última quinta-feira, aconteceu mais uma sessão ordinária. O repórter Paulo Bahia acompanhou. Na sessão ordinária da última quinta-feira, 9 de dezembro, os vereadores discutiram 3 matérias com prazo vencido, 2 em regime de urgência especial e outras 5 proposituras. As 3 matérias com prazo vencido, todas de autoria do Executivo, iniciaram a ordem do dia. O projeto de lei autorizando a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir crédito especial para atender necessidade de adequação orçamentária, inclusão de natureza de despesa na Secretaria Municipal da Administração, no orçamento do corrente exercício, foi aprovado. Retirado pelo autor o projeto de lei complementar autorizando o Executivo a instituir a Fundação de Esportes de Ribeirão Preto com a finalidade de fomentar o esporte amador no município. E, por fim, aprovado o projeto de lei que autoriza o município de Ribeirão Preto a contratar a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia. A matéria recebeu uma emenda aditiva do Coletivo Popular Judete Zilli, aprovada a nova redação do projeto. Em regime de urgência especial foram deliberadas 2 matérias. O projeto de lei complementar de autoria dos vereadores André Rodini, Franco Ferro, Gláucia Berenice, Lincoln Fernandes, Matheus Moreno, Maurício Gasparini, Maurício Vilabranches e Renato Zucoloto, instituindo o Código de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas para a expedição de atos públicos de liberação da atividade econômica, dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório. A matéria não teve parecer da Comissão de Constituição e Justiça e não foi discutida em plenário. Foi aprovado em 2 discussões o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, autorizando a Prefeitura de Ribeirão Preto a conceder direito real de uso de imóvel de sua propriedade à Casa de Apoio Amigos Solidários. Aprovada a redação final do projeto de resolução de autoria da Comissão de Transparência e Legislação Participativa, que altera artigos do regimento interno da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, participação remota em audiências públicas. A próxima matéria, o projeto de lei de autoria do Coletivo Popular Judete Zilli, instituindo a Semana Municipal de Educação em Ribeirão Preto, foi aprovada pelo plenário. De autoria do vereador Ramon Todas as Vozes, o projeto de lei que declara como patrimônio material e imaterial do município de Ribeirão Preto o patrimônio histórico e cultural de origem indígena, africana e afro-brasileira, recebeu um substitutivo do autor que foi aprovado, prejudicando o projeto. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Jean Coraúci, concedendo o título de cidadão emérito ao padre Carlos Eduardo Tibério, também foi aprovado. E encerrando a ordem do dia, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que trata sobre a extinção e criação de cargos de provimento efetivo de professor de Educação Básica 3, na Secretaria Municipal de Educação. No sábado, foi inaugurado a passarela que liga o estacionamento da Câmara ao Parque Maurílio Biagi. O novo acesso está à disposição dos munícipes aos finais de semana e feriados. O repórter Paulo Bahia acompanhou. Nós estamos aqui no sábado para inaugurar a pista que dá acesso ao estacionamento da Câmara até o Parque Maurílio Biagi. E estamos aí com alguém que teve essa ideia e que colocou na execução um dos primeiros projetos assim que assumiu a mesa da Câmara neste ano, o presidente e vereador Alessandro Maraca. Hoje é um dia de realização, né, Maraca? Um projeto que deu início lá no início do ano, hoje se tornando realidade e ajudando muitas pessoas, já que aqui é um parque central de muito acesso. E aí estamos disponibilizando novas vagas aí para que o Ribeirão Pretano possa curtir seu final de semana e seu feriado aqui no parque. Exatamente, Bahia. O estacionamento ele já estava aberto à população, né? Nós já tínhamos proporcionado que as pessoas pudessem usar, mas as pessoas tinham que dar a volta e a gente resolveu criar aqui uma passarela, uma pista que fosse acessível às pessoas. Como a gente tem um córrego, a gente teve a preocupação de que as pessoas precisavam passar para o lado de lá. E fazer uma ponte aqui seria muito caro, então nós fizemos uma passarela onde a pessoa vai passar por árvores maravilhosas. A gente tem aqui um jardim maravilhoso e chegar até o parque sem nenhuma dificuldade, né? Lembrando que
sábado, domingo e também todos os feriados, o estacionamento estará aberto, ninguém paga nada, deixa o carro aqui e vai curtir o parque e depois volta, pega o carro com toda a segurança. O parque está maravilhoso. Recentemente a Câmara Municipal firmou um termo com a Prefeitura. Nós devemos também construir ali um playground, né, trazendo mais opção de brincadeiras para as crianças nesse parque, que ganhou também recentemente uma pista de skate das mais importantes do país. Então a gente já imagina que o movimento tendo aumentado muito, ter essa opção de guardar o carro aqui é muito legal. Essa ação, aliada à implantação da energia fotovoltaica, o primeiro prédio público a ter a energia fotovoltaica na cidade de Ribeirão Preto, nós também teremos aí em breve a Câmara Municipal disponibilizando às pessoas mais espaços aqui dentro da Câmara para que nós tenhamos mais serviços à população, o que for possível e o que couber nós vamos fazer. Fizemos aí talvez a maior economia da história da Câmara Municipal para colaborar com o momento em que vivemos. Criamos junto com a Prefeitura Acolhe Ribeirão um projeto de distribuição de renda extremamente importante que beneficiou quase 20 mil famílias durante esse período da pandemia. A Câmara extinguiu 25 cargos pensando na economicidade. Agora nós vamos partir para o lado socioeconômico, aliás, socioambiental também, porque nós vamos, além de trabalhar para a implantação da energia fotovoltaica, diminuir muito o uso de papel na Câmara, com o projeto do processo eletrônico, que já funciona na Câmara de Ribeirão Preto, mas outros projetos de sustentabilidade serão aplicados aqui. Para falar mais sobre essa novidade aqui da Câmara Municipal, a rampa de acesso ligando o estacionamento aqui da Casa de Leis até o Parque Maurílio Biagi, eu faço entrevista com o coordenador administrativo, Jonathan Souza. Jonathan, para o munícipe que não conhece aqui a área, a região, a Câmara vai fornecer todo tipo de segurança para que o Ribeirão Pretano possa estacionar com segurança, com tranquilidade aqui no nosso estacionamento. Exatamente, Paulo. O estacionamento da Câmara vai ficar aberto das 8 às 20. O pessoal do controle de acesso vai fazer toda a triagem. O acesso vai ser liberado durante de sábado, domingo e feriado. Não tem ligação com o prédio de trabalho da Câmara, é somente o estacionamento e a rampa de acesso. E vai ser somente, a gente tem que frisar isso, de semana, em dias normais não estará disponibilizado, apenas de finais de semana e feriados. Nos dias úteis, o estacionamento frontal do complexo da Câmara Municipal de Ribeirão Preto é estritamente de uso de quem vai ter acesso ao prédio. O portão vai ficar totalmente trancado, só vai funcionar o estacionamento para acesso ao parque de sábado, domingo e feriado, das 8 às 20. Importante também frisar que a Câmara possui uma equipe de segurança também que vai dar todo o suporte para o munícipe que vier visitar o parque. A Câmara hoje ela tem um contrato de vigilância para cuidar do complexo. Nós temos um contrato com a empresa que faz o controle de acesso e toda essa triagem, tá? E também temos o apoio da Guarda Civil Municipal. Então tá certo, aí o coordenador administrativo Jonathan Souza, e a gente reforça o convite para que o munícipe venha ao Parque Maurílio Biagi e prestigie aqui o nosso estacionamento com toda a segurança, com toda a tranquilidade e possa se divertir e curtir o final de semana e o seu feriado. Na segunda-feira, o plenário da Câmara foi palco de sessão extraordinária. Esta debateu a proposta do Executivo que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. O repórter André Luiz de Jesus tem as informações. Na noite desta segunda-feira, dia 13 de dezembro, a Câmara Municipal de Ribeirão Preto realizou uma sessão extraordinária para a votação da redação final da Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município para 2022. A receita estimada para o ano que vem é de cerca de 3,7 bilhões de reais.
O projeto de lei orçamentário recebeu 200 emendas dos parlamentares e das comissões permanentes do Legislativo, que foram aprovadas em primeira discussão na última sexta-feira, 10 de dezembro. A redação final da lei orçamentária foi aprovada por 12 votos a favor e 9 contrários. Hoje também acontece mais uma sessão extraordinária. Esta vai ouvir o secretário municipal da administração, André Almeida Moraes, que foi convocado para prestar esclarecimentos sobre os valores repassados ao consórcio pró-urbano do ano de 2021. E logo mais teremos a sessão ordinária. O repórter Paulo Bahia tem as informações. Olá Sérgio, olá amigo telespectador do Jornal da Câmara. A sessão ordinária, que começa daqui a pouco, vai debater pauta com 14 projetos, sendo as 5 primeiras discussões veto do Executivo. Iniciando os trabalhos, o veto do prefeito municipal ao projeto de autoria do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid pelo poder público. Na sequência, o próximo veto do prefeito municipal é ao projeto de lei de autoria do vereador Franco Ferro, que dispõe como critério de desempate nas contratações realizadas pelo poder público municipal para atividades de obras ou serviços a reserva não obrigatória da contratação de pessoas em situação de rua. Na sequência, o próximo veto do prefeito é ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre o reuso de água tratada no município de Ribeirão Preto. Na sequência, será debatido o veto do prefeito, este veto parcial, ao projeto de lei de autoria do prefeito municipal que institui o programa Retoma Ribeirão, destinado à regularização de débitos junto à Fazenda Pública do município de Ribeirão Preto. A quinta discussão e último veto apreciado nesta noite será um veto do prefeito municipal ao projeto de lei de autoria também do prefeito que dispõe sobre a prorrogação do prazo do pedido de isenção de imposto predial territorial urbano, o IPTU. Na sequência, será debatido o projeto de lei de autoria do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto, com fundamento em lei complementar federal, a realizar repasse para as parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e as organizações da sociedade civil. A sétima discussão é um projeto de lei também de autoria do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a realizar repasse para as parcerias firmadas entre a Secretaria Municipal da Assistência Social e as organizações da sociedade civil. Em regime de urgência especial, será debatido o projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Alessandro Maraca, Jean Coraúci e outros, que susta os efeitos do decreto municipal publicado no Diário Oficial do Município, que institui a tarifa pela disponibilização do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, conforme especifica. Na sequência, em primeira e segunda discussões, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a doar à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Saúde, uma área localizada no Conjunto Habitacional Quintino Face 2. A 10ª matéria, em segunda discussão, é o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que dispõe sobre a extinção e criação de cargos de provimento efetivo de professor da Educação Básica 3, na Secretaria Municipal de Educação. Na sequência, o projeto de lei de autoria do vereador Franco Ferro, que institui a política pública para a distribuição e aplicação pela rede pública de implante subdérmico reversivo e de longa duração de etenogestrel em mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O 12º projeto é de autoria do prefeito e revoga a lei municipal que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais de educação para atuarem na educação infantil, primeira etapa da educação básica, nas escolas específicas. Na sequência, será debatido o projeto de autoria do prefeito que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, para atuarem na gestão dos estabelecimentos médicos veterinários do município. E encerrando a pauta, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto, mediante processo licitatório na modalidade de concorrência pública, a conceder o serviço público destinado à implantação e exploração de ciclofaixa no município. Essas são as 14 matérias que serão debatidas na sessão que começa logo após o Jornal da Câmara.
Voltamos com você, Sérgio Figueiredo. E veja que bacana essa história. A Daniele Marques é uma jovem da periferia que está fazendo uma vaquinha online para financiar uma viagem ao Vale do Silício. A ribeirão pretana é mestranda em Direito pela UNB e pesquisa o afroempreendedorismo. O repórter Marco Aurélio Tarlá acompanhou. Dani, você vai para uma imersão no Vale do Silício, né? Tá fazendo uma vaquinha para isso. Que imersão é essa? Então, eu vou participar da imersão da Startse, né? Que é uma empresa de tecnologia que fica nos Estados Unidos. Eles trabalham com tecnologia na educação e eu vou fazer essa imersão dentro do Vale do Silício, para além de conhecer grandes empresas como Google, Facebook, LinkedIn, e viver, né? Vivenciar esse dia a dia dentro dessas grandes empresas. A gente vai fazer uma imersão de 5 dias para colocar a mão na massa e pensar como que a gente cria essas big techs que estão se alastrando pelo mundo. E, para além disso, também eu vou ter uma imersão com mulheres negras para entender como que se dá essa questão de tecnologia nos empreendimentos de pessoas pretas nos Estados Unidos e como que a gente pode replicar isso aqui no Brasil. Tá, e o custeio dessa viagem, obviamente, é caro, ainda mais com a alta do dólar. Como é que faz para a pessoa que queira te ajudar, fazer uma doação? Como é que ela faz? Então, você pode fazer a doação através do Pix, né? Tem o e-mail vaquinhadaniele, com 2 L's, Marques, @gmail.com, ou pelo número do telefone 16 992 30 9871. A Dani é uma pesquisadora, né, Dani? E é interessante a gente contar isso, você pesquisar afroempreendedorismo, né? Isso, eu pesquiso afroempreendedorismo e agora eu faço um mestrado em Direito e pesquiso as startups negras e os fundos de investimentos voltados para a população negra. Vereador, estou recebendo aqui a Dani Marques, ela que é um caso de sucesso em Ribeirão Preto. A gente veio colaborar, nem que seja um pouco, para que ela consiga a meta aí da vaquinha para o Vale do Silício. Importante ter pessoas negras engajadas nisso, né? Sim. Não, é importantíssimo que a gente apoie as trajetórias acadêmicas, né, escolares da população negra. A gente sabe o quanto é difícil a gente alçar espaços, né, conseguir ocupar espaços, e na educação a gente vê essa dificuldade, né? Então é importantíssimo pensar, fortalecer e valorizar essas trajetórias, né? Então a Daniele é um exemplo para nós. A gente precisa fortalecer que outros meninos, estudantes, né, adolescentes, que a juventude negra como um todo possa ter esse direito à educação, né, possa concluir os seus estudos e alçar o espaço da universidade, da pós-graduação, continuar os seus estudos, né? Então é um exemplo para todos nós, para a comunidade negra ribeirão-pretana. Eu falei com a Dani, ela pesquisa o afroempreendedorismo. O mercado de trabalho é mais cruel com a pessoa negra? Não, com certeza, né? A gente debate que o racismo está presente em todos os espaços, né? Inclusive nos espaços vinculados ao emprego, ao trabalho e à renda, né? Então, a gente tem mais dificuldade para acessar esses espaços, né? Por isso é importante a Casa Legislativa apoiar. Sim, é importante que a gente construa políticas públicas para fortalecer o acesso, né, da população negra, né, para promover tanto a qualificação profissional, para buscar uma política pública contínua, né, de acesso mesmo, de inclusão. E assim encerramos a edição de hoje do Jornal da Câmara. Voltamos na quinta-feira. Até lá.